Malcho nafshi, komalcho besori, beretz Zion ve'yoyev limoyi. Kein bakoidesh chazisicha lirois uschoch voidecho. Kein bakoidesh chazisicha lirois uschoch voidecho. Kein bakoidesh chazisicha Lilo Isus Choch Voidecho. Shalom, sejam todos bem-vindos ao primeiro estudo da Torá, literalmente, somente falando de Torá. Vamos iniciar hoje a Parashá Vairá, Apareci, que é a Parashá da semana. Para você que acompanhou toda a série iniciando na Torá, para você que ainda não sabe o que é a Parashá, eu vou estar dando uma introdução aqui antes de iniciar a introdução à Parashá, ok?
Então é o seguinte, os nossos sábios dividiram a Torá em várias partes, várias porções de leitura, e o nosso povo, no povo judeu, a cada Shabat eles leem uma porção da Torá, né? Que seria uma divisão. Então nós estamos no livro de Shemot, que é o livro de Êxodo em português, e estamos na segunda porção do livro de Shemot. Isso é suficiente para que vocês entendam que essa porção se chama Vaerá, ok? Então eu não preciso estudar, o Yosef, eu só preciso vir aqui no canal, apertar o play e pronto, eu vou saber tudo. Não, errado. Você pensa que é assim, você está enganado. Este vídeo é um complemento ao seu estudo, tá? Você vai complementar o seu estudo com este vídeo. Tem pessoas que colocam vídeos enquanto estão estudando a Parashá, né, dentro das suas casas, no Shabbat. Elas colocam vídeo de alguma pessoa explicando um determinado assunto. Então esse é o intuito desse vídeo. Não é que você deixe de estudar a Torá com a tua família e aproveitar o Shabbat para ensinar teu filho, tua esposa, para ensinar o teu irmão, a tua mãe, seja lá quem for, né? Ou deixar de usar o Shabbat para cumprir mitzvah, né? Seria muito bom que você se aliasse a projetos sociais, de ajuda ao próximo e etc. no Shabbat, que é uma boa hora de fazer isso, né? Não é isso, você não vai substituir todas essas coisas por um vídeo na internet, ok? Então, não é esse o intuito. Isso aqui é um complemento do seu estudo. Tanto que eu não vou ler toda a Parashá e eu espero que você tenha lido essa Parashá, tá bom? Espero que dentro da sua casa você tenha lido essa Parashá, tenha tirado as suas conclusões e agora você vai ouvir o que o Yosef Moshe estudou sobre essa Parashá e os pontos mais importantes da Parashá. Então vamos iniciar já esclarecido tudo, né? Espero que todos entendam. Então vamos lá. Vou dar play aqui. Essa é a Parashá Vaerá, em português fica Apareci, e ela começa em Êxodo 6, capítulo 6, versículo 2, e termina em Êxodo 9, versículo 35, ok? Parashá Hashavua, para quem não sabe, é a Parashá da semana, em português, né? Nós damos Shavua Tov aos nossos companheiros, que é uma boa semana. Então eu vou estar fazendo um overview, né, da Parashá, já que nós iniciamos a Parashá, o estudo no meio do ciclo, né, praticamente, não no meio, né, mas durante, quando já tinha iniciado. O certo é começar com Bereshit, vou explicando para vocês como que a Hashem criou o universo, mas o Eterno quis dessa forma. O Eterno quis que nós iniciássemos na Parashá Shemot. Então vou dar um overview, o que vai acontecer nessa Parashá, como tudo se deu e etc. A Parashá já inicia com Hashem falando com Moshe, né? Falando, olha, você vai lá com o faraó, você vai falar o que eu mandei, esse aqui é o meu nome, nós vamos falar sobre o nome de Hashem, né? O próprio Moshe já tinha falado, tinha acabado, os filhos de Israel acabaram sofrendo com essa atitude de Moshe, né? Acabaram sofrendo mais e mais, apelaram para Hashem e apelaram para Moshe, olha o que você nos fez, etc. Então era esse o clima. A gente também tem que lembrar, né, que nós vamos falar de tantas coisas hoje, que o faraó ele jogou as crianças, né, no rio Nilo. Ele decretou que se jogassem todas as crianças no rio Nilo, a escravização do povo de Israel, né, os 430 anos de exílio, que o povo estava no exílio. Então tudo isso tem que ser colocado para entender essa Parashá, essa porção da Torá. Então nessa Parashá vai ter o início das pragas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Faraó, sobre quem era Faraó, etc. Na minha animação, né, minha simples animação, eu coloquei esse personagem que está com a cabeça amarela, com um capacete amarelo, como representando o Faraó, e os outros dois personagens como Moshe e o povo de Israel, ok? Para que vocês entendam, muitos falaram que fica fácil de assimilar quando vê alguma coisa, foi por isso que eu decidi iniciar o estudo da Torá
com animações. Então, sem mais delongas, só deixando um adendo, espero que vocês tenham feito a oração, né, para estar lendo a Torá. Não adianta tentar estudar a Torá sem orar, tem que fazer um tefilot, pedir orientação a Hashem. Então, se você não fez, dê uma pausa nesse vídeo e peça orientação a Hashem, ok? Então vamos lá, vamos iniciar o estudo da Parashá, finalmente. Primeiro tópico. Está escrito na Torá, nessa Parashá: e eu apareci a Abraham, Isaac e Yaakov como Elohim Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Isso está bem da hora que Hashem está falando com Moshe, e ele fala que ele foi conhecido pelos patriarcas Abraham, Isaac e Yaakov como El Shaddai, que seria o Eterno, o El, que vem da cultura semita, que significaria o único Criador, e Shaddai, que seria Todo-Poderoso. Só para vocês não ficarem perdidos, esse nome é um nome para Hashem na cultura semita. Só que os semitas aprenderam com Shem, né? São filhos de Shem, um dos 3 filhos de Noé. Eles adquiriram o conhecimento que existia um só Elohim. Só que com o passar dos anos, os semitas se tornaram também idólatras, começaram a fazer ídolos, etc. E esse El passou de um Deus único para um Deus que fazia parte de que era o Criador ainda, mas tinha deuses menores. E daqui a pouco, com o passar dos anos, ele virou um Deus num panteão de deuses. E daqui a pouco ele já não foi esquecido, foi trocado por outro Deus. E já não se falava mais em El como principal. Surgiu outros deuses que eram deuses principais. Então, é evidente que o monoteísmo precedeu o politeísmo. E é por isso que nós encontramos El Shaddai, El Elyon, como o próprio Melquisedeque chamava Hashem com esse nome. Então o que ele estava dizendo para Moshe é que eu fui conhecido. Mas esse não era o meu nome, esse era um aspecto meu. Cada nome de Hashem traz um aspecto. El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, vamos dizer assim. Na hora que você está na fraqueza, Hashem é o Elohim Todo-Poderoso. Mas também o Eterno é o Consolador. Mas também o Eterno é o Deus de graça, Hesed. Então, esses são atributos de Hashem. Cada nome de Hashem trazia um atributo dele. Para você ter uma ideia, nossos sábios falam que até o nome Shabbat é um nome de Hashem, que o Eterno deixou nesse mundo. Olha só, né? Por isso que é um dia santo, que é o Shabbat. Então, o Eterno tem vários nomes, mas ele deu o nome dele. Quer dizer, aquele que realmente ele é conhecido. E aonde está ali na tela? O Senhor, na Bíblia hebraica está escrito Yod He Vav He. Nós não temos a pronúncia, muito se especula sobre como se pronuncia esse nome, como se fala esse nome, mas o foco do meu vídeo não vai ser em dizer qual é o nome de Hashem, porque tem muitas pessoas que ficam nessa de conhecer o nome de Hashem. Você pode até conhecer o nome de Hashem, mas eu não estou aqui para apresentar o nome dele, estou aqui para apresentar ele para você, o Eterno. Estamos aqui para conhecer e estudar a Torá, né? Então não vou focar em qual é o nome de Hashem, né? Muita gente fala muita coisa, ok? Mas com certeza 99% dessas pessoas estão erradas, ok? Porque se perdeu a pronúncia desse nome. Mas o que ele estava falando para Moshe? Ele deu o nome dele Todo-Poderoso e dizendo que agora eu vou me revelar na terra para os homens de uma forma que eu nunca me revelei antes. E vocês vão entender por que isso, né? Conforme a gente for passando os tópicos da Parashá. Eu trouxe um comentário de Rahaim, né? E esse sábio, um comentarista, ele comentou sobre Shemot 6:3, que é onde está esse versículo, da onde eu tirei. E ele fala o seguinte: o Eterno explicou a Moshe que ele não revelou seu atributo do nome de 4 letras, que ele tinha revelado ao próprio Moshe para qualquer um desses 3 patriarcas, mas tinha revelado a eles apenas o seu atributo, Shaddai, né? Hashem disse a Moshe que
em vista das revelações que ele já havia feito a ele, ele mostrara ingratidão falando com ele de maneira inadequada e crítica. Devemos ter respeito com Hashem e com o seu nome. Então, desse comentário a gente pode aprender o seguinte: qual é o contexto? O contexto é: o povo de Israel ficou desanimado, Moshe estava perdendo a fé, estava no momento que ele estava falando, putz, eu fui falar com o faraó, tudo piorou, né? O que está acontecendo, Hashem? É meio que como se ele estivesse cobrando o Eterno e falando assim, poxa, o senhor não falou para fazer isso? Então por que está acontecendo pior? Tem muita gente que não entende e acha que o Eterno ele é o seu amigo. O Eterno, ele sim, pode ser o seu amigo, mas nunca perca por ele o temor, porque ele ainda é o Criador, mesmo sendo seu pai, seu amigo. Você não pode falar, ainda mais hoje em dia que se perdeu totalmente o conceito de pai, família, de como tratar o pai, a mãe, etc. Você não pode chegar e falar e tratar o Eterno como qualquer pessoa e o nome dele também. E lembrando que nos mandamentos está escrito sobre o nome dele. Eu vejo muitas pessoas da Techuvá, eu sei que é por ignorância, mas eu vejo muitas pessoas pegam o nome de Hashem, colocam em foto, aí colocam em texto. Eu já vi pessoas colocando até em declaração de amor o nome do Eterno, falando, aqui, taranã, taranã, abençoe você, meu amor, não sei o que. Pessoal, esse é o nome do Eterno. Não é para vocês fazerem isso. Tá totalmente errado. Colocar em foto, colocar em lugares que não tem nada a ver com a Torá, escrever em qualquer lugar, em papel, folha, e depois rasgar, você sabe que você vai rasgar. Eu também fiz muito isso quando eu estava no início da minha techuvá, reconheço, também caí muito nesse erro, e hoje, com mais um amadurecimento, eu digo para vocês, não façam isso, ok? Tenham respeito ao nome do Eterno. Olha como o nosso povo trata o nome do Eterno. Olha como os judeus tratam o nome do Eterno. Eles não pronunciam o nome do Eterno. Eles não saem em discussões pela internet falando e amaldiçoando pessoas no nome do Eterno. Nenhum judeu faz isso. Então que vocês também não façam isso, ok? Se você copia um texto da Torá e vai botar no Facebook, vai lá e coloca o nome do Eterno, não faça isso, meu querido. Mas é errado colocar o nome do Eterno na Torá. Não é errado, isso não é errado. Mas o problema é quem vai estar lendo esse nome. Aí a pessoa é uma pessoa que não crê em Hashem, é uma pessoa revoltada, e ela vai, por sua causa, saber o nome do Eterno, e aí ela vai profanar. Tem uma profecia que está em Yeshayahu, falando dos filhos de Israel, que por causa deles, os gentios estavam blasfemando o nome do Criador. Ok? Tem uma maldição associada a isso. Então tome muito cuidado. Então o que Hashem quis falar para Moshe é isso. Olha, esses patriarcas, por mais que foram grandes homens, eles não tiveram a relação que você, Moshe, tem comigo. E você já acha que você pode chegar aqui e ficar reclamando? Olha só, eu sou o Criador. Você está pensando que eu sou o tio da esquina? Ok? Então é isso que está acontecendo aqui nesse verso. Vamos para o outro assunto agora. Tá aí Moshe. E eu tentei representar uma forma do Eterno como luz. Tá? Segundo tópico para a gente comentar. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Eterno e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o meu braço estendido com juízos grandes. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, ali onde está a palavra resgatarei, em hebraico está escrita a palavra Gaal, que significa redimir. Então, se nós formos traduzir de uma maneira melhor, estaria, eu vos redimirei com o meu braço estendido e com grandes juízos. Olha só que legal, né? Aí eu te pergunto, esse verso ele me chamou a atenção para o seguinte, você já se perguntou o que é o braço de Hashem? Porque Hashem não tem braço. Nós, como um povo, cremos que Hashem está em tudo, em todos os lugares. Ele não é uma pessoa corpórea, ele não se materializa em algum lugar, porque o Eterno,
ele está acima de tudo, ele mantém tudo vivo, tudo funcionando, tudo com vida, ok? Não tem como ele se concentrar em um lugar só, porque senão tudo deixaria de existir. Imagina a gravidade e a Terra. Se a gravidade se concentrasse só em um ponto da Terra, todas as pessoas, árvores, plantas, tudo sairia por aí voando. Planetas, né? Não tem como isso acontecer. Da mesma forma, Hashem está em todos os lugares, mantendo as coisas vivas. Então o Eterno não tem braço, pé, mão, essas coisas. Isso é um sentido figurado que a Torá usa, porque a Torá foi escrita para o homem. Então ela tem que usar esses artifícios, para que você entenda. Mas quem e o que é esse braço do Eterno? Porque esse braço do Eterno sempre aparece estando ligados com juízo e com redenção. Lembra, você que acompanhou aí a série iniciando na Torá, eu falei para você que Hashem, que o próprio Avraham, né, no último aí, ó, você que não assistiu o nosso último vídeo intitulado Por que Yeshua teve que morrer? Eu cito nesse vídeo um verso mostrando que Yaakov falando para os patriarcas e Avraham também falando do anjo, do Malach, que me redimiu. Que anjo é esse que redime? E que braço é esse que Hashem usaria para trazer juízo e redenção para os filhos de Israel? Óbvio, juízo para os egípcios e redenção para os filhos de Israel. Vamos entender. A resposta para tudo isso é o seguinte. Está lá em Isaías, Yeshayahu 51 e Yeshayahu 53. Vamos ver o que diz esses dois versos, né? Quem é o braço de Hashem? Vamos ler Isaías 51. Atendei-me, povo meu e nação minha. Incline os ouvidos para mim, porque de mim sairá a Torá. E o meu juízo se estabelecerá como a luz dos povos. O que ele está dizendo? Está associando a justiça, a Torá, e será a luz para os povos, não só para Israel, mas para todas as nações, incluindo gentios também. Perto está a minha justiça, vem saindo a salvação, a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha justiça não será quebrada. Então ele está falando da salvação e está associando a salvação com esse braço, que esse braço seria a Torá, a Torá seria luz para as nações, né? Seria luz para as nações. E em Yeshayahu 53 está escrito: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou no braço de Hashem. Ok, meu amigo, se você não matou ainda a charada, o braço do Eterno que traz juízo e que redime é o Mashiach, ok? É a Torá. E por que o Mashiach é associado como o braço direito do Eterno? O braço que traz justiça, né? É o braço mais forte. Quando você vai bater em uma pessoa, querendo ou não, você usa o seu braço mais forte. Mas quando uma pessoa está para cair num barranco, você também usa o seu braço mais forte. Esse é o significado. Que Hashem é quem salva. Mas salva por quem, se ele não pode se tornar uma pessoa visível? Salva pelo Mashiach, ok? Para deixar bem claro que o braço do Eterno é o Mashiach. Então vamos lá, vamos voltar para esse contexto aqui. Então o Eterno está falando que vai redimir o povo de Israel por quem? Pelo Mashiach. Os próprios sábios dizem que o mundo foi estabelecido pela graça, pela Hesed. E por que isso? Está escrito lá em Tehilim 89, versículo 2. Ok? Leia em hebraico que vai estar lá escrito. Que o Olam é estabelecido pela Hesed, pela graça. E por que eu estou dizendo isso, Yosef? O que tem a ver graça, Mashiach, o povo de Israel? Porque os próprios sábios falam que o povo de Israel não tinha mérito suficiente
para ser tirado do Egito, em que nem os méritos dos patriarcas eram suficientes. Mas, por graça e misericórdia, foi Hashem quem libertou o povo de Israel com mão forte. E eu vou mostrar para vocês por que isso. Agora, se não me engano, no próximo tópico. Bom, vai passar essa página de novo. Agora sim. Vocês vão entender tudo isso que eu estou falando. Deste modo, falou aos filhos de Israel, os Bnei Israel, aqui o Moshe aqui explicando. Mas eles não ouviram a Moshe por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. O que está escrito aqui em hebraico? A palavra para não ouvir o Moshe é a palavra Shema, que também vem da mesma raiz da palavra do Shema. Não sei se vocês conhecem, não sei qual é o seu nível de Torá, mas todo judeu, todo filho de Israel, todo filho do Eterno tem que pronunciar o Shema Israel quando acorda e quando dorme. Que significa Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, que o Eterno é um e o Eterno é o nosso Senhor. E o início usa a palavra Shema, que significa ouve Israel. Então, Moshe acaba de receber a promessa por Hashem, né? Olha, eu vou libertar o povo. E ele vai lá e vai falar com o povo. O que o povo faz? Não crê na promessa. Olha só. Okay? O povo literalmente desfaz Israel. E o Rav Sforno, ele comenta esse versículo e diz: para absorver mentalmente tudo isso, para que eles tivessem total confiança na salvação, lembrando que a palavra salvação em hebraico é Yeshua, de Hashem, e eles dessem crédito por isso. Isto é, onde eles eram diferentes de Abraham em seu tempo, que acreditavam implicitamente em uma promessa que parecia impossível, e que dava crédito a Hashem por fazer tal promessa. Esta foi finalmente a razão pela qual esta parte da promessa de Hashem não foi cumprida na vida das pessoas que estavam sendo abordadas neste momento. Uma das causas que esse povo morreu no deserto foi porque não creram em Hashem. Lembrando que para justificação precisa de fé, de emuná, confiança em Hashem. E eles não creram. Não creram que Hashem seria capaz de libertá-los da escravidão do Egito. Já estavam tão machucados, né? E lógico que a gente tem que sempre julgar o povo de Israel ou qualquer pessoa na balança do mérito. Mas esse povo já estava tão massacrado pela escravidão, e depois que Moshe veio, a coisa ficou pior, que eles não deram crédito ao que Moshe falou. Parece com alguma coisa que aconteceu ali no primeiro século? Parece, é igual. Porque a Torá, né, o próprio Moshe falou que enviaria um profeta como eu. Então vamos continuar o estudo da Torá. Então disse Hashem a Moshe: eis que tenho posto por Deus, eu vou usar essa palavra mesmo, por Deus sobre Faraó. O que eu tenho que explicar aqui é que muitas pessoas, quando vão começar a ler a Bíblia, né, aí chega naquele líder religioso, seja de qual religião for, ele fala: não, começa a ler de João, não é verdade? É isso que ele fala para você. E aí você acaba entendendo muitas coisas lá da Brit Hadashah, do Novo Testamento, do jeito que você quer entender, do jeito da sua cultura. Porém, o que deveria ser realmente feito? Vai estudar do começo, que é Bereshit, fazer o que a gente faz, começar de Gênesis, ler toda a Torá, depois todos os profetas, todos os reis, para depois chegar no Novo Testamento. Ok? É assim que tem que ser feito. Essa seria a forma correta de se fazer. E por que eu estou dizendo isso? Vejam só que o próprio Eterno ele fala que colocaria o Moshe como Deus. Espera aí, João Ferreira de Almeida, tradutor da Bíblia. Realmente Hashem quis dizer isso? Colocar o Moshe como Deus, então o Moshe seria como um Deus menor, né? E o Eterno um Deus maior? Que história é essa? A verdade, meus queridos, que a palavra em hebraico que está escrito nesse verso é a palavra Elohim. Então, essa palavra realmente é usada para descrever o Eterno, um Deus. É realmente usada para isso. Só que essa palavra também é usada para
falar com homens. Essa palavra foi usada, o próprio Eterno usou para se referir aos juízes de Israel. Então, o que realmente essa palavra quer dizer? Quer dizer autoridade, ok? Esse é o sentido hebraico da palavra Elohim, no seu sentido mais e mais perfeito, autoridade. Então, o que Hashem quer dizer aqui para Moshe? Eis que eu tenho te posto por autoridade sobre Faraó. É simplesmente isso. E quem é a maior autoridade de todas? É o Eterno. O Mashiach é uma autoridade, o Moshe é uma autoridade, os juízes de Israel que julgavam o povo eram uma autoridade. Homens foram chamados de Elohim, juízes de Israel assim foram chamados, significando autoridade. Na Brit Hadashah, essa palavra foi traduzida para Theos. Se você não acompanha a nossa série Iniciando na Torá, você não vai entender ou talvez não vai aceitar o que eu vou dizer aqui agora, mas eu preciso dizer. O Novo Testamento foi escrito em hebraico, depois foi passado para o grego, ok? Então, a palavra que Mateus, como um judeu, falava era a palavra autoridade, Elohim, né? E depois foi traduzida para Theos em grego, e essa palavra Theos em grego ficou como Deus, literalmente. E aí eu continuo o comentário, que esse comentário é meu. Não é à toa que Paulo chama Hassatan de Theos do mundo, que significa autoridade deste mundo. Né? Na Brit Hadashah em grego está escrito Theos para o Hassatan. Se Theos só quer se referir ao Criador do Universo, então o Paulo do Novo Testamento está se referindo ao Hassatan como o Criador do Universo. E isso não pode ser verdade. Para mais dúvidas sobre esse assunto, você assiste um vídeo no meu canal chamado Conceito Semita contra a Trindade. Você vai entender perfeitamente isso. Vamos para o próximo. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Nossos sábios dizem, Rabbeinu Bachya Shimot, sobre esse verso que eu destaquei para vocês. E endurecerei o coração de Faraó. Muitas pessoas perguntam se Hashem tivesse endurecido o coração de Faraó para que ele se recusasse a libertar os israelitas, como poderia justificar que ele que trouxessem as pragas sobre ele, sobre os israelitas? Egípcios, vendo essas pessoas agiram sob coação, tais pragas representariam o capricho, a violência imerecida do Eterno contra pessoas que não eram culpadas? Como podemos conciliar isso com o nosso conceito de justo? É o próprio Rabino, o Barriá, que faz essa pergunta e ele vai responder essa pergunta num comentário que eu coloquei ao seguir. Mas, inclusive, grandes doutrinas do cristianismo, que nem o calvinismo, ali, um braço da reforma protestante, usam esse verso para dizer, olha, o Eterno predestinou o Faraó a isso. Ele não tinha escolha, não existe livre-arbítrio. É assim que eles falam. Ok? Só que, como nós somos do povo de Israel e nós interpretamos a escritura no contexto hebraico, existe uma grande lição que se aprende aqui com isso. Primeira coisa, vocês vão ver que não foi no começo das pragas que o Faraó, que o Hashem endureceu o coração do Faraó. Foi a partir da sexta praga em diante que realmente Hashem endureceu o coração do Faraó. E depois, por que isso aconteceu? Por que tudo bem, é da sexta praga em diante, eu tenho que provar isso para vocês ainda, mas ainda que não provei, ainda que eu não mostrei isso para vocês, considerando isso sendo uma verdade, por que Hashem então endureceu o coração do Faraó a partir da sexta praga para que ele não se arrependesse? Por que Hashem suprimiu o livre-arbítrio do Faraó a partir disso? Vamos entender. O próprio Rabino vai explicar para a gente. Punir o Faraó pela obstinação divinamente inspirada e pela recusa em mudar seus modos parece injusto. A resposta é, naturalmente, que o Faraó já havia sido um pecador confirmado,
tendo cometidos tendo cometido outros pecados que foram responsáveis pela perda do direito de fazer techuvá, arrependimento. Olha isso. Se seu único pecado foi que ele se recusou a deixar os israelitas irem, o Eterno de fato fez seu coração teimoso naquele ponto sozinho. O pecado original do faraó contra o povo judeu foi explicado em Shemot 3:5, Êxodo 3:5, onde ele usou o aumento natural ou não natural dos nascimentos entre o povo judeu como pretexto para superá-los e matar seus bebês. Lembra? Não está nessa paraxá, está nas paraxás passadas. Está nas paraxás passadas, mas o faraó ele usou do pretexto que os filhos de Israel estavam se multiplicando. Inclusive os sábios falam que cada mulher estava tendo 6 filhos, né, em média. Mas ele usou disso para falar, olha, eles vão nos dominar, vamos jogar todos os bebês deles nos rios. Isso foi um erro. Isso foi uma transgressão terrível. Inclusive está escrito no Targum que o faraó se sentou num conselho onde estava Jetro, Jó e tinha mais uma pessoa que eu não me lembro exatamente quem era no momento, mas ele também estava lá. E ele perguntou para essas pessoas o que deveria ser feito. Lembrei, Balaão. Mas ele perguntou para essas pessoas o que deveria ser feito com os filhos de Israel. Que já havia uma promessa que viria um libertador do povo de Israel. Já havia uma profecia. E aí o próprio Jó deu um conselho para o faraó, que seria jogar todos os bebês do sexo masculino no rio e causar um extermínio. O faraó deu o ouvido a esse conselho e foi exatamente o que ele fez, ok? Então, esse fato de o faraó estar sendo privado de fazer techuvá, exatamente o que você está ouvindo, é uma consequência desses atos. O Eterno é justo, meu querido. Tudo que ele for fazer, tudo, inclusive os atos do Eterno, são julgados. Ok? Existe uma corte celestial. O Eterno não pode fazer uma coisa injusta, porque senão ele se torna um transgressor. Você já imaginou o Eterno ser transgressor? Não tem como isso, ele tem que ser fiel à própria palavra dele. Se ele prometeu, ele tem que cumprir. E se ele disse, ele não pode deixar de fazer. Então tudo que ele faz, até o Eterno, está sujeito à sua Torá. Tem que ser justo. Então a consequência por esse ato tem que ser justa também. E qual é a consequência por ser privado das suas escolhas? Foi porque ele matou os filhos de Israel, escravizou os filhos de Israel. E por causa disso, ele teria que sofrer as consequências que ele sofreu nas 10 pragas. Ok? Vendo que ele havia mostrado sua maldade para todos verem sem ter sido interferido por Hashem, chegara a hora em que a punição era que ele fosse privado de sua livre escolha. Se Hashem tivesse permitido que o faraó e seu povo se tornassem penitentes, né, pessoas que se arrependem, ele não poderia sequer tê-los castigado pelo que havia feito até agora. Temos uma prova disso na história de Jonas e Nínive. O Eterno aceitou o arrependimento do povo de Nínive e eles escaparam completamente da punição. É por isso que Hashem teve que encontrar uma estratégia para impedir que os egípcios se tornassem arrependidos nesse estágio. Uma abordagem midrática baseada em Shemot Rabbah, o Rabino Yochanan, diz que este verso fornece munição aos munidos e permite que eles afirmem que se Faraó não fizesse a techuvá, a culpa era de Hashem, não sua. O Rabino Shimon ben Lakish respondeu que, ao contrário, esse mesmo versículo é uma resposta aos hereges, como demonstra o dito de Shilomó: aos escarnecedores zomba, mas aos humildes mostra graça. Prestem atenção sobre isso. Isso é muito sério. Por quê? Porque se você é uma pessoa orgulhosa, como o próprio o próprio Rav, ele acabou de mostrar aqui em Provérbios 34,
você mesmo está se privando da sua techuvá, do seu retorno. Okay? Se você faz errado e ainda é orgulhoso, você está pedindo para ser punido pelos céus. Emitiu 3 avisos sucessivos ao faraó e ele não respondeu a nenhum deles. Como resultado, Hashem fechou a porta da techuvá e somente após a 5ª praga que a Torá de fato usa a forma transitiva do coração endurecido do faraó. Isso foi o que eu falei antes e eu vou mostrar para vocês isso na Torá. Em vez do intransitivo coração do faraó permaneceu duro. De acordo com este Midrash, as palavras que Hashem falou a Moshe em nosso versículo, onde ele disse: eu endurecerei o coração do faraó, referem-se às últimas 5 pragas. Observamos que várias vezes, quando as pragas estavam realmente ferindo os egípcios, o faraó se enfraqueceu e fez promessas e ofereceu compromisso a Moshe, até que no final renegou. A razão pela qual ele renegou foi que o Eterno endureceu o seu coração, embora sem tal interferência ele tivesse cedido muito mais cedo. Hashem havia fornecido uma justificativa adicional para tudo isso quando ele disse: para que o meu nome se torne uma palavra familiar em toda a terra. Isto é análogo a Ezequiel. Assim serei exaltado e santificado, me tornarei conhecido aos olhos de muitas nações. Você deve saber que a obstinação de Faraó já havia sido sugerida a Moshe no início da sua carreira, como profeta na sarça ardente, quando Hashem lhe mostrara um arbusto que queimava sem ser consumido. Hashem havia comparado os múltiplos problemas e as pragas ao fogo, e o faraó e os perversos e os egípcios como os arbustos de espinhos que se recusavam a se submeter ao fogo, que representava a praga. Esse tinha sido o modo de Hashem alertar a Moshe para a notável obstinação que seria demonstrada pelo faraó, mas o fato de que isso seria tão antinatural quanto o espetáculo que ele estava observando na época. Então, o que representa tudo isso? Primeiro, Faraó é culpado por ter massacrado os filhos de Israel, né? Jogado crianças no rio Nilo, pessoal. Isso é terrível. Escravizado o povo, pessoal. Isso também é terrível, tá? Privado o povo de direitos humanos. Terrível, ok? Qualquer pessoa pode se compadecer do holocausto, mas o que o faraó fez foi pior do que o holocausto. Ok? Terrível. Segunda coisa, quando o Moshe chega para falar primeiro, ele fala: quem é Hashem? Eu não conheço. Que Deus é esse? Ok? Orgulho. E ele disse que o Eterno não era conhecido no mundo todo. Então, o que o Eterno vai fazer agora? Agora eu serei conhecido no mundo todo. Segundo, várias pragas aconteceram e o próprio faraó não deu ouvidos. Ele mesmo não deu ouvidos. E aí quando chegou na 5ª praga é que Hashem realmente endurece o coração dele. Mas aí é consequência dos atos dele. Então presta atenção. O próprio Rav, eu chamo ele de Rav, que é Yohanan, o João da Brit Hadashah, fala que há pecados que são para a morte. Então prestem atenção, esses são os pecados para a morte. Quando a pessoa já é orgulhosa, ela é obstinada na transgressão dela, e ela já está tão enfiada na transgressão que não tem mais volta para ela. Isso pode acontecer, meu querido. É terrível quando isso acontece, mas isso pode chegar a acontecer. Então tomem cuidado, ok? Façam techuvá hoje, e todos os dias e para sempre, ok? Não estou falando de uma pessoa ignorante, que nunca teve acesso ao estudo da Torá, não. Estou falando de pessoas que conhecem a verdade, mas preferem a mentira. Tá? Pode acontecer sim de Hashem privar alguém da sua techuvá, mas só em casos extremos. Prestem atenção nesse ponto. Então os egípcios saberão que eu sou o Eterno, quando eu estender a mão sobre o Egito, tirar os filhos de Israel do meio deles. Rashban, um outro sábio, ele comenta sobre esse verso. O Egito saberá que eu sou o governante e mestre de todo o universo.
Isto incluirá todas as pessoas que até agora se recusaram a reconhecer que existe o tal Elohim. Okay? Então, o objetivo do Eterno era se tornar conhecido em todo o mundo pelo nome dele. E dizer, tá vendo esse Elohim aqui dos israelitas? De quem provém a Torá? Ele é o Elohim verdadeiro. Ou melhor, em português bem claro, ele é o Deus verdadeiro. Os outros, das outras religiões, são só ídolos. E querendo ou não, a única religião monoteísta é a religião da Torá. O resto é tudo politeísta. Ok? E até hoje, todas as religiões tiveram que se estabelecer sobre a Torá. Né? Você vê, tem a Bíblia do Espírita, a Bíblia do Cristão, a Bíblia do Testemunho de Jeová, a Bíblia do Católico, a Bíblia, mas abre todas essas Bíblias, está o Êxodo lá. Ok? Então, o que Hashem queria fazer, ele fez. E aconteceu. Isso acontecerá novamente no futuro. Essa coisa de ser conhecido em toda a terra como o Elohim, de acabar literalmente o ateísmo, os deuses ídolos pagãos, vai acontecer tudo de novo. E aonde eu encontro para me basear sobre isso? Yeshayahu 11. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que Hashem tornará a estender a mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo que restarem na Síria, no Egito, de Patros, da Etiópia, de Elam, de Siná, de Hamat e das ilhas do mar. Para você que acompanhou o Iniciando na Torá, ou tem estudo da Torá, ficou fácil de entender isso. Está falando dos dispersos de Israel. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, quer dizer, o pessoal da diáspora. E os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. E em Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhe obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer um que atravessará com calçados, quer dizer, a pé, e haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem na Assíria, como sucedeu a Israel no dia que subiu na terra do Egito. Haverá novamente, os rios secarão, o rio Nilo é uma promessa, e os filhos que estarão nas outras nações serão resgatados, né, como a gente sabe, na Brishadachá, né, pelos malachim, pelos anjos, trarão esse povo até Israel. Então tudo isso vai acontecer novamente, vai acontecer as pragas novamente, que são a guerra contra Israel, o Eterno vai defender Israel, e tudo isso vai ser para mostrar que Hashem é real e que ele é o único Elohim de uma vez por todas. E aí, meu amigo, daí pra frente acabou esse negócio de ateísmo, acabou esse negócio de religião pagã, sacerdote pagão e história pagã. Só vai existir aquela promessa. Hashem, um dia o seu nome será um como o Senhor é um. Ok? Vamos continuar. E Faraó também chamou os sábios encantadores, os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornando-se em serpentes, mas a vara de Aharon tragou as varas deles. Olha só esse comentário. Antes de eu ler o que eu coloquei ali para comentar, eu vou dar um feedback do que estava acontecendo. Arão joga a vara vira uma cobra. Os outros mágicos jogam também a vara e vira uma cobra também. E o faraó
não dá a mínima. Fala, ó, você quer vir aqui fazer magia na terra do Egito? Que é a terra da magia? E sim, pessoal, existia magia pesada no Egito. Não é à toa que os ocultistas estudam as pirâmides e o que havia no Egito. Só que o que acontece? A vara de Arão se torna de novo uma vara, como está escrito na Torá. E a vara de Arão tragou as varas deles. Tá? Os próprios sábios comentam que esse foi o milagre. Não foi só uma cobra que comeu as outras cobras, mas que a vara de Arão tragou a vara deles. O que quer dizer isso? Que o Eterno fez um objeto inanimado literalmente destruir um outro objeto. E quem pode fazer isso? Só Hashem. Para mostrar para o faraó que não existe essa história de magia com ele. Ele é o criador do universo. E quem eram esses dois magos, né, do Egito? Isso é importante porque nas próximas paraxás eu vou falar muitos deles. O nome deles era Janes e Jambres. E agora sim eu vou ler esse comentário que está na tela. Janes e Jambres, de acordo com a tradição rabínica, eles eram os dois chefes dos mágicos na corte do faraó que predisse o nascimento de Moshe. Lembra que eu falei para vocês que teve uma reunião e que estava Balaão, Jó e Jetro, né? E o que eles iam fazer, o que o faraó deveria fazer com essa tal profecia. Quem deu essa profecia para o faraó? Eles, Janes e Jambres, dois magos. A história real é o seguinte: o faraó teve um sonho, isso está na tradição oral, na Torá oral, né? O faraó teve um sonho e nesse sonho tinha ele, tinha um novilho. Existia um monstro enorme que tinha uma balança e num prato da balança estava o faraó, no outro prato estava esse novilho. E no sonho, o novilho pesava muito mais do que o faraó ficava lá em cima. E aí no sonho dele trazia todos os povos do Egito, todos os egípcios e colocava no mesmo prato do faraó. Mas mesmo assim o novilho era muito mais pesado. Aí ele ficou intrigado com esse sonho e aí teve essa revelação. Foram Janes e Jambres que disseram para o faraó que essa profecia significava, esse sonho significava que viria um chefe de Israel e libertaria os filhos de Israel, e eles ainda acrescentaram que esse dominaria sobre o Egito, o que é uma mentira, ok? E ele seria o causador, destruidor do Egito. Então tudo começou com esses Janes e Jambres, magos, ok? Causando assim os éditos cruéis do faraó, que seria, né, as mortes das crianças, escravidão e etc. Eles disseram a Moshe quando ele realizou o seu milagre com a água e a vara: você deseja introduzir magia no Egito, a terra natal da arte mágica? Eles eram os dois jovens servos que acompanharam Balaão, Balaão, em suas viagens, quando comissionados para amaldiçoar Israel. Então, esse Balaão e esses dois andavam juntos. Eram gente pessoal barra pesada. Okay? Tem um comentário sobre a vara que eu já comentei, mas eu vou ler. Diz Forno, um grande Rav. Ele diz: em outras palavras, isso demonstra que somente Hashem no céu pode conceder vida a fenômenos inertes, algo que os feiticeiros de Faraó eram incapazes de fazer. Então Hashem deu vida à vara, e essa vara comeu as cobras dos magos do Egito. Tá? Porém, o coração do Faraó se endureceu e não os ouviu como o Eterno tinha ouvido. Em hebraico está escrito Lev Paró Velo Shamá, significa que o coração do Faraó não deu ouvidos. A mesma coisa que aconteceu com os filhos de Israel. Vejam só que não está escrito que Hashem endureceu o coração de Faraó. Não, ele não deu ouvidos, ok? Então nas primeiras pragas aconteceu a mesma coisa, meu querido, né? Até um certo ponto. No comentário do sábio Rashi, Hashem ainda não havia endurecido o coração. Quem diz é Eli Ben Ezra, em Êxodo, Shemot 7,
7:13. Um outro comentário. O coração do faraó permaneceu duro. Ele mesmo causou endurecimento do seu coração, porque viu que os feiticeiros podiam replicar o que Aharon fez. Riscuni, Shemot 7:13. Assim como Hashem havia dito, quando ele disse, o faraó não lhe dará atenção. Então, não pensem que foi assim, chegou lá e o Eterno não estava deixando o faraó se arrepender. Não. Nas primeiras pragas, na praga da vara, do mar em sangue, das rãs, o faraó tinha total liberdade para se arrepender. Mas ele era tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que ele não quis se arrepender. Ok? Então foi assim que aconteceu. Como o comentário passado que nós vimos. E lhes dirá, o Senhor, o Elohim dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo, deixe ir meu povo, para que me sirva no deserto, pois eis que até agora não tens ouvido. Hashem ainda não tinha endurecido o coração do faraó. Ok? E um rabino chamado Or-Hahaim, em Shemot 7, diz, Hashem pode ter pretendido dar outra lição para faraó, uma que é aludida em Shemot Rabbah, com base em Ezequiel, onde faraó é descrito como afirmando que ele tinha feito o rio Nilo e que o possuía. Como o faraó havia se elevado ao nível de uma divindade, ele precisava sair do palácio todas as manhãs e responder um chamado da natureza, onde ele não seria visto, a fim de manter o mito de ser um deus. O que o Risquinu está fazendo? Está falando, isso que ele está falando está registrado na Torá Oral e também está registrado no Targum, que o faraó, ele tinha essa pampa, eu sou um deus, eu não sou um homem, tá? Eu sou uma divindade. Eu criei o Nilo. Olha só o orgulho do faraó. Mas como é que você vai ser um deus se você faz, desculpa a palavra baixa, mas eu preciso falar, cocô, xixi, como um ser humano normal? Que deus é esse? Que tem digestão normal? Que deus é esse que se eu cortar sai sangue? Tá entendendo? Então, qual era o costume dos faraós? Muito antigo. Eles iam até o rio Nilo, fingiam que estavam nadando e lá dentro do rio Nilo faziam necessidade corporal. Ok? O Eterno explodiu esse mito enviando Moshe para ele na época e o lugar que o faraó reservava para suas necessidades humanas. Moshe primeiro disse ao faraó que o Eterno dos Hebreus estava bem ciente de seu paradeiro e queria que ele soubesse disso e o envergonhasse desse conhecimento. O faraó estava agora sob a ameaça de que seu mito poderia ser quebrado. Se Moshe dissesse aos seus servos a fraqueza de seu mestre. Quando Hashem acrescentou que até agora o faraó não havia o escutado. Okay? Isso foi antes dele transformar a água em sangue. Outro comentário. Porém o Eterno endureceu o coração de faraó e não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moshe. Esta é a primeira vez na Torá que aparece realmente que Hashem endureceu o coração do faraó. Então, a partir desse momento, ele já tinha sido tão terrível, quer dizer, fez um massacre de criança, escravizou um povo, matou muitas pessoas, Os egípcios gostavam de matar judeu, não gostavam nem de comer na mesma mesa que um israelita, que um israelense. Mandou eles produzir tijolos sem palha, Lembram disso? E muitos aí morreram nessa, Foi uma coisa terrível. Depois de tudo isso, o Eterno manda o profeta, faz todos aqueles milagres na frente dele e ele não quer dar ouvido. É aquela história. Não, o que vão dizer de mim? Eu sou o rei, cara. Eu sou o Deus do Egito. Eles vão dizer que o Deus do Egito errou? Não. Quer dizer, o orgulho já estava tão profundo que agora a corte celestial, inclusive é até engraçado que um verso antes, em hebraico está escrito no plural, a corte celestial decide que o faraó seria privado literalmente da sua techuvá, como a gente leu no comentário do rabino anteriormente, ok? Aqui realmente ele perde literalmente todo o seu livre-arbítrio, não tem mais escolha de se arrepender, ok? Daqui para frente o Eterno endurece o coração de
de Faraó e literalmente suprime todo o seu livre-arbítrio, suprime seu direito de escolha, suprime tudo isso em consequência do que ele fez, tá? Não quer dizer que você não tem livre-arbítrio, não quer dizer que você não tem livre escolha, que o Eterno controla todo mundo, não quer dizer isso. Todo ser humano tem um livre-arbítrio, mas existe um limite, ok? É que nem o seu filho que apronta alguma coisa pesada para você. Vamos dizer que seu filho mora na sua casa, ele sai com os amigos, ele é maior de 18 anos, bebe, se prostitui, e nessa eles estupram uma menina. Aí chega em casa e se esconde. Aí bate a polícia na tua porta uma semana depois. Você sabia, prova lá, mostra as filmagens do teu filho estuprando uma garota. E aí? Aí o policial fala, ou eu vou levar você que é o pai, que é o responsável, ou o teu filho. Ou você entrega teu filho. O que você faz? Teu filho foi terrível. Você não vai entregar teu filho? Nessa situação, teu filho não tem direito de escolha. Você vai lá e entrega. Tudo bem, pode levar essa criatura aqui. Leva para cadeia. É isso que a Shem está fazendo, ok? Olha só. Rabbeinu Barriá, ele comenta: o Eterno endurece o coração de Faraó. Esta já era a 6ª praga. Olha só a partir de qual praga que a Shem endurece realmente o coração de Faraó? A 6ª. É a primeira vez que a Torá escreve que foi a Hashem quem fortaleceu o coração do Faraó. Até agora, ele havia endurecido seu coração sem a ajuda do Eterno. Mas devido às outras considerações, conforme explicamos, ora, não havia feiticeiros que o emprestassem espinha dorsal ao Faraó por sua vida, por sua própria presença, e que o fizessem permanecer obstinado. Eles tinham vergonha de aparecer em público, pois eles próprios estavam sofrendo com os sintomas da praga. Se a Shem não tivesse interferido nesse ponto, o faraó poderia ter capitulado e talvez tivesse decidido deixar os israelitas partirem. Aí beleza, ele se arrepende e manda os israelitas para o deserto. Mas e a consequência de tudo que ele fez? Ok? E tudo que ele fez vai ficar por nada? Não pode. A Shem tem que ser justo, ok? Então vamos continuar. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir, e a ti e ao teu povo com pestilência, e para que seja destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Rashban em Shemot 9, ele comenta sobre esse verso. No entanto, no momento que afligi o gado, eu realmente considerei também afligi-lo pessoalmente, com a mesma praga. Eu queria te limpar da terra. A única razão que eu não fiz como era, né, foi para mostrar o meu poder e para convencê-lo do absurdo que você pronunciou quando você tinha dito que você não sabe da minha existência. Isso está lá no começo, na outra paraxá, na paraxá passada. Para vocês terem uma ideia, pessoal, do que em detalhes, né, que a Torá ela conta, né, superficialmente. Agora a Torá oral já traz detalhes do que aconteceu. Na hora que Moshe falou, olha, o Eterno quer que liberte o povo dele, deixe meu povo sair da terra do Egito. Isso o povo já estava sofrendo, né? Sabe o que esse camarada ele teve a capacidade de fazer? Ele entrou lá nos arquivos do Egito, pegou uma lista, um rolo enorme, pegou esse rolo e jogou assim, rolou assim. Tinha milhares de deuses. Aí ele falou assim para Moshe: bom, eu não conheço esse Deus. Quem é esse Deus? Quem é esse tal de Adonai? Ele não está aqui na minha lista. E se ele não é conhecido nem na terra, se ele não é conhecido nem aqui no Egito, você acha realmente que ele tem poder para alguma coisa? Foi isso que ele disse para Moshe. Olha a afronta que ele fez. Okay? Hoje nós, em ironia, nós perguntamos: quem é este faraó que foi o faraó do Êxodo? Até é difícil para achar ele hoje em dia. Agora vamos para terminar, que são as provas arqueológicas, tá? Essa prova aí, eu deveria passar na prova... Opa! Vamos voltar aqui que saiu da minha tela. Provas arqueológicas. Essa prova que vocês estão vendo aí é uma prova que eu deveria estar passando na próxima paraxá.
mas eu vou estar passando nessa para não ficar muito grande, porque a próxima paraxá daqui para frente tem muita prova arqueológica e o vídeo vai ficar extremamente gigantesco e cansativo para vocês, tá bom? Então, uma das provas arqueológicas é o papiro de Power. O que é esse papiro? É um papiro achado no Egito, né? E data da época do Êxodo. E nesse papiro, né, ele conta várias situações do cotidiano egípcio e muitas das situações são parecidas com o Êxodo. Eu vou dar um exemplo que eu vou ler esse texto aqui que eu coloquei para vocês. O papiro de Power é um papiro encontrado em 1820, que hoje está na Universidade de Leiden, na Holanda. É uma cópia feita na 19ª dinastia do egípcia, vinda de um escriba chamado Ipaua, que viu pessoalmente pragas caindo do Egito, que reza que assim um trecho do texto. Olha o que diz, um trecho, tá, gente? É só um trecho. Os estrangeiros vieram para o Egito. Eles têm crescido e estão por toda parte. O Nilo tornou-se em sangue. As casas e as plantações estão em chamas. A casa real perdeu todos os seus escravos. Os mortos estão sendo sepultados pelo rio. Os pobres estão se tornando donos de tudo. Os primogênitos dos nobres estão morrendo inesperadamente. O nosso ouro está no pescoço dos escravos. O povo do oásis está indo embora e levando as provisões para o seu festival religioso. Então, isso são algumas coisas que falam que literalmente está falando do Êxodo, tá, gente? Desculpa para quem gosta de desconfiar, né? E falar, isso aí não tem. Mas se você leu o Êxodo, foi exatamente o que aconteceu, tá bom? Então, isso é uma das provas arqueológicas. Vamos para a próxima. Agora eu dei play e não foi. Próxima prova arqueológica que eu quero trazer para vocês são as marcações em paleohebraico nas esfinges. Eu sei que vocês já devem ter percebido que eu tenho um problema com certas palavras que eu acabo falando tudo errado, mas que achei nos dê graça e misericórdia para continuar esse trabalho. Bom, nas esfinges tem marcações em paleohebraico, que é um hebraico antigo. Hoje nós temos o hebraico moderno, que é diferente, né, as formas, mas ele teve origem no paleohebraico, ok? Inclusive muitas línguas do mundo, por exemplo o japonês, teve origem no paleohebraico, tá bom? E esse paleohebraico ele é encontrado em muitas esfinges no Egito, como vocês podem ver aí na foto. Vocês podem pesquisar essas imagens ou pedir para mim, eu passo pelo WhatsApp para vocês e vocês podem pesquisar mais a fundo no Google, ok? Então isso prova que os isso prova que os hebreus tiveram no Egito e o Êxodo realmente aconteceu. Não é historinha para boi dormir, inventada e nada disso. Aconteceu exatamente como estava escrito. No próximo paraxá vocês vão ter ideia disso, porque existem diversas provas arqueológicas. Por exemplo, o verdadeiro Monte Sinai, as inscrições no Monte Sinai, as rodas no fundo do Mar Morto, e lá tem muita prova. Dá para fazer 1 hora só de prova arqueológica, tá bom? Sobre isso. Então, pessoal, estamos terminando aqui basicamente a nossa primeira paraxá, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do conhecimento que foi passado, que você curta se você achar que vale uma curtida, que você compartilhe se você achar que vale a pena compartilhar isso com quem você ama, porque essa pessoa também estuda, também tem a oportunidade de ter contato com esse estudo e aprender mais sobre o Eterno, o Elohim de Israel, e que a Sheila abençoe muito vocês. Lembre-se, esse estudo aqui não é para substituir o seu estudo. O que eu espero de você agora, já que é 2 horas da tarde, num Shabat? Que você pegue a sua Torá e leia. Leia com sua família. Ainda é Shabat, ok? Pega teus filhos, leia a Torá. Pega a tua esposa, leia a Torá. Ensina para os seus pais. Um pouco. Pega uma informação desse vídeo que é cheio de informações interessantes, e fala para eles, eles vão ficar curiosos, eles vão falar, quê? Nunca ouvi isso, eu nunca li isso na Bíblia, eles vão falar. Ok? Então use o seu Shabat para isso. Não fique dependendo só deste vídeo, ok? Esse vídeo seja um complemento na sua vida
etc. Eu espero vocês no próximo Shabat, às 2 horas da tarde, com a próxima Parashá. Se você não sabe, eu vou estar publicando qual é a próxima Parashá na nossa página no Facebook. E um projeto que eu estou ainda para iniciar, que é o nosso grupo em WhatsApp. Se você quer fazer parte desse grupo no WhatsApp, você entra em contato comigo. Nós não temos ainda pessoas suficientes para montar um grupo, mas quem sabe lá para março a gente já tenha e você pode ser incluído nesses que vão estar nesse grupo de WhatsApp para falar sobre Torá. Então que a Shem abençoe todos vocês. Até a próxima.